Alguns segundos eu mando para o seu WhatsApp. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no link aqui do WhatsApp? Estamos no ar, tá, senador? Vou mandar o link do Facebook. Eu tenho que entrar nesse link? Não, o senhor já está no ar. Ah, perfeito. Nem a Dilma aqui. Vamos ver se o pessoal está entrando. Dá um tempinho aí só para o pessoal entrar. Ari, João. Olá, pessoal. A pandemia do coronavírus tem consequências graves na economia e na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. E isso é mundial. A China e os Estados Unidos, por exemplo, já calculam o quanto a economia deles vai deixar de crescer ou até mesmo diminuir. Aqui no Brasil não é diferente. Alguns especialistas já falam que a economia brasileira pode ter uma retração no PIB, que é aquela soma de tudo que um país produz, de 3,76%. As taxas de desemprego vão subir e podem sair dos atuais 12,2%, o que representa já quase 13 milhões de brasileiros e brasileiras na fila do emprego, para números muito maiores. Como devemos nos posicionar diante dessa situação? Aqui no Rio Grande do Norte, eu tenho dados do Cine, os últimos dados que nós temos do Cine, né? Março e abril, tivemos 14 mil pedidos de seguro-desemprego. O último dado em relação ao desemprego que a gente tem é de fevereiro. Ele mostra uma taxa de desemprego, portanto, ainda antes da questão do Covid vir à tona, pelo menos no Brasil, uma taxa de desemprego no Estado que já era de 12,6%, segundo o IBGE. Eu convidei aqui dois amigos, em primeiro lugar, mas também representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, para uma conversa, João e Ari, vou apresentá-los, sobretudo pelo fato de que vocês representam setores, dois setores que categorizam muito claramente coisas essenciais durante esse período da pandemia: energia e alimentos. Então, estão aqui comigo João Cabral, da FETRAF, da Agricultura Familiar, no Rio Grande do Norte, e dos sindicatos eletricitários, Ari Azevedo. Bem-vindos, Ari. Bem-vindo, João. Em primeiro lugar, eu queria que vocês analisassem um pouco comigo, a gente pode falar como amigos aqui num bate-papo, tranquilamente, como é que estão vendo a economia em geral, antes e depois do coronavírus, essa atuação de Paulo Guedes, da sua equipe, como é que vocês estão vendo o antes, o durante a pandemia e talvez o depois dessa pandemia, em cada um dos segmentos de vocês. Primeiro, Ari, segmento da energia. Não pode faltar na casa de ninguém, não pode parar, é uma das atividades essenciais, bem como a agricultura familiar, que nós vamos falar já com o João Cabral, também a produção de comida. Então, sem comida e sem energia, não tem ninguém, nem recluso, nem fora de casa, nem dentro de casa, nem bolsonarista, nem petista, nem da esquerda, nem da direita. Sem energia, sem comida, não tem conversa. Ari, como é que está a situação antes, durante e depois dessa pandemia? Bom, Jean, senador, agradeço a oportunidade. Boa noite, João. Boa noite aí, da live. Olha, fazer uma análise no setor elétrico, ela é uma análise pontual de um mercado cativo, de um mercado privado, há um monopólio da distribuição da energia. Isso, vamos falar da geração da energia também, da geração, da distribuição. Há uma diferença, senador,
com relação ao mercado mais competitivo. Antes da pandemia, nós estávamos com o mercado crescendo um pouco devido a essa recessão. Havia uma instabilidade de geração, de transmissão e de distribuição, de modo que nós estávamos atravessando a crise com uma certa tranquilidade. Com essa questão da pandemia, atualmente, dados os serviços essenciais, dados o que foi feito para o isolamento, para a redução de consumo, acabou reduzindo o consumo, acabou algumas paralisações de comércio. Então, houve um decréscimo no mercado da distribuição, da venda, mas, por outro lado, o serviço essencial continua sendo garantido, sendo mantido a todo custo. Nós temos todo um protocolo de atendimento, levando em consideração o contato, levando em consideração as orientações da OMS, COSERN, particularmente, todo um protocolo de atendimento. Jamais o cidadão que está em casa poderá ter energia, no comércio, as farmácias, as coisas essenciais, os hospitais, né? A equipe de plantão continua funcionando, os moldes operacionais que a gente sempre operou, e vamos aguardar aí ver se essa curva decresce para que a gente possa voltar numa tranquilidade. E, por outro lado, há toda uma questão a ser discutida, senador, a carga que está nas costas dos trabalhadores. A carga que está sendo posta ao trabalhador, aquele que seja carteira assinada, aquele informal, aquele que não tem emprego, aquele que está à margem do mundo do trabalho regularizado. Então, acho que tem um debate importante para ser feito com relação à polarização, dessa polarização entre a questão econômica e a questão social. Eu acho que a gente devia dar uma estendida nisso, porque está ficando uma conta muito pesada para a trabalhadora. Ou seja, você que não tem a oportunidade de estar no isolamento, está se obrigando a se expor ao risco, você está colocando em risco a vida. Então, há uma questão de direito fundamental, há uma questão moral muito séria para que seja enfrentada nesse período. Primeiro, nós tínhamos um problema antes da pandemia, nós tínhamos um problema sério, né, de ausência de políticas públicas mais eficientes. Eu vejo que depois do pós-golpe, né, nós tínhamos é preciso fazer uma comparação. Não dá para não fazer esse debate, tem que comparar o que a gente tinha antes do golpe, né, um nacional desenvolvimentista focado na geração de emprego, focado na renda, focado nos gastos com a educação, mais gastos com a educação, com saúde, né, com segurança. Nós tínhamos um modo de governo desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista. Com o golpe, nós tínhamos uma ruptura. Você tem aí uma escalada neoliberal na economia. O cara começou lá em Brasília, sabe? Foi injetado os investimentos em saúde, em educação, a agenda liberal do Guedes, não deu nenhuma resposta ainda. O Temer prometeu, mas não entregou nada, pelo contrário. Há um agravamento das políticas liberais, em que você não tem a geração de emprego necessária, você não tem a distribuição de renda necessária, e vem essa pandemia e coloca em xeque, mostra a fragilidade, né, com que essas políticas neoliberais não dão resposta. Fica à tona, vê clareza do que a falta de hospital, da falta de atendimento à saúde, né? Há toda uma crise, né? E que há uma pressão, passa a ter uma pressão da classe empresarial, né? De produção, para que você volte ao trabalho,
voltem a enfrentar os ônibus lotados. Você está acompanhado aí essa coisa do debate da economia e o debate do social, é papel do Estado. O Estado absorver. O trabalhador que gera riqueza, que paga seu imposto, é uma hora da contrapartida. Né? De vir lá do governo. Graças ao Senado e ao Congresso Nacional, o governo sinalizou por R$200. Os senadores e os deputados federais não tivemos condições de ir a 600, a 1.200. Então, assim, nós propusemos um salário mínimo e caiu depois para 600 na negociação, digamos assim, né? Pode dizer assim. Era um momento de uma participação da riqueza. Né? O trabalhador ter a contrapartida. Olha, você vem discutir que o senador está vendo uma conchada de crise fiscal, quer trazer um debate, ao invés de estar dizendo como é que vamos financiar isso aqui, como é que vamos financiar a compra de aparelhos, como é que vamos... Não, o cara abre uma crise, né, com a China, o filho do homem lá abre uma crise com a China, enfim. Eu acho que é difícil eu estar lá, né, num governo, né, que simula o caos, um governo que não dá respostas num momento tão delicado da vida nacional. Vou ficando por aí. Não, a gente vai falar longamente sobre esse assunto, né? Na verdade, Ari, a questão é que para a pessoa que absorve esses argumentos neoliberais, né, o cara normalmente ele diz o seguinte: mas é porque para vocês é fácil, é só pegar o dinheiro público e jogar para o alto e dar para todo mundo. Quem é que não quer fazer isso, né? Você que está em casa que às vezes pensa assim, não é bem isso não. A estratégia do outro lado, essa estratégia que o Paulo Guedes preconiza e os outros, é de vender o patrimônio que gera justamente a receita para a gente ter o dinheiro para distribuir, para fazer políticas sociais. É claro que o dinheiro não cai do céu. É claro que a gente sabe que o dinheiro não cai do céu. E aí, nesse sentido, eu quero trazer João Cabral aí para o debate, porque no caso da agricultura familiar tem uma diferença, né? Não é um processo como é uma fábrica, ou como são os eletricitários, um processo meio que comandado, né? Um processo colaborativo, muito capilarizado, né? E não me parece, bem como qualquer outra política social em geral, mas não me parece, João, que a agricultura familiar seja exatamente a prioridade de um governo como esse. Por exemplo, Paulo Guedes, eu acho que ele não sabe a diferença entre agricultura familiar e agronegócio. Para começar, ele não sabe nessa, né? E acho que tudo é agricultura e pecuária, desde os livros de geografia lá. Então, ele não deve conhecer um assentamento. As pessoas confundem acampamento com assentamento ainda. O cara ainda acha que, né, o assentamento é aquilo que está na beira da estrada, o pessoal ali com as bandeirinhas e tal. Acha isso. A maior parte do brasileiro do sul-sudeste acredita que isso, a não ser quem tem movimentos desses próximos, né? Mas o cara da grande cidade acredita nisso. E aí, João, como é que estão os agricultores e agricultoras familiares nesse processo? Como é que estão enfrentando os cortes no orçamento público, a fragilização da parte toda logística, o endividamento que a gente espera que vai começar a acontecer, já que muitas indústrias nesse período aí recebiam a produção da agricultura familiar, agora estão impedidos, os espaços de comercialização, as feiras livres estão fechadas pela pandemia. Então, como é que estava o processo já nessa deterioração que ali falou aí, e agora com a pandemia que piorou? Como é que está o quadro da agricultura familiar, João Cabral? Boa noite, senador. Boa noite, Ari. Boa noite a todos que estão participando, né, desse momento. Na verdade, a agricultura familiar, ela, se você for olhar os dados estatísticos, cerca de entre 60% e 70% do produto que chega na mesa do povo brasileiro vem da agricultura familiar. Certo? Isso é um dado real que esse governo não reconhece. Uma outra coisa é que, na verdade, antes da pandemia, nós já estamos com uma dificuldade muito grande, porque esse governo que está aí, né, desde depois do golpe de 2016, eles começaram a trabalhar no sentido de excluir e tirar muitos agricultores e a população pobre em geral dos programas sociais, cortando alguns, né? Nós temos vários programas que foram reduzidos, foram cortados, né? Isso vem se agravando
Travou um pouquinho aí, João. Esperar voltar aí. João? É específico. A Garantia Safra é um programa do governo do PT ainda, antigo, né? Nós temos os créditos do Banco do Nordeste e tal, mas isso não foi levado em consideração para essa pandemia, para nós fazermos uma readequação e facilitar ou fazer um outro meio de isso chegar mais rápido. Então, nós continuamos com aquela burocracia muito grande. E aí, com muita dificuldade, né? Estamos produzindo a questão de vender o excedente, né? O grande agricultor, o grande parte dos agricultores, eles produzem para se alimentar e uma outra parte mais organizada já produz para vender o excedente, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui com alguns laticínios, por exemplo, deixar de comprar o leite, né? O PLP aqui, o leite do governo, deixar de comprar porque não tem mercado, então foi reduzido, né? Nós estamos com essa situação, né? E aí, com a redução de tudo, né? Por exemplo, a agricultura familiar, ela é muito forte nas feiras livres. As feiras, né? Você chegar aqui, tem cidades que são feiras diárias, né? Outras são fim de semana, mas todo tem as feirinhas, né? Então, isso terminou prejudicando também, né, essa pandemia, porque, baseado nos decretos, terminou reduzindo, muita gente não veio, tem aquela redução toda. Então, nós estamos enfrentando essa dificuldade, né? E esse governo que tudo que faz cortando a cada dia, em plena pandemia, para você ter uma ideia, né? A gente vê dando o golpe sendo acontecendo, as intervenções, né, do governo nas coisas democráticas do país, e isso leva também ao sofrimento da classe trabalhadora da agricultura. Mas o agricultor, aí nós estamos precisando de quê? Eu acho que precisa ter um reconhecimento. Nós tivemos isso antes, mas agora nós estamos pagando caro, né, nos últimos 4 anos, né, por causa dessa falta de apoio, né? Então, o Banco do Nordeste, como é que está o Banco do Nordeste com aquela linha de crédito dele? O que é que tem especificamente nesse momento de pandemia? Melhorou o quê? Ou a gente facilitou o quê? Nada, né? O Garantia Safra, qual é a política do Garantia Safra, que ela é permanente, para facilitar agora essa vida dos agricultores? Então, tem algumas políticas que não estão sendo, não foram modificadas, né, em relação a isso. Tem uma certa autonomia dos agricultores, você sabe que familiares, né, que eles produzem e eles têm a livre escolha de comercializar quando pode, né? Agora nós estamos com as cooperativas, né? Inclusive a rede de cooperativas, acho que o governo do estado tem sido muito importante no sentido da agência, né? A AGN, que inclusive está esse ano pela primeira vez está começando a fazer crédito para os agricultores familiares. Então nós estamos discutindo isso com a CEDRAF, estamos discutindo isso com as cooperativas, né? Do PECAF, né, que é um programa importante que a gente está trabalhando, inclusive na questão da venda dos alimentos, via PNAE, via a entrega pelo compra direta, que foi um pouco ficado para trás também. Mas essa é a situação. Nós estamos passando esse momento de oportunidade. Interessante, você falou aí que como o Brasil todo assiste, a gente não está só com o Rio Grande do Norte em geral, né? A gente explicar aí. Aqui no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima colocou de pé uma política de compras, né, João? Que favorecendo a agricultura familiar, isso antes da pandemia, independente de pandemia, favorecendo a compra de produtos alimentares para as escolas, para os hospitais, etc., junto à agricultura familiar. Isso é importante porque gera uma garantia mínima de um giro, né, para as pessoas poderem ter as suas safras, a sua produção, pelo menos parcialmente garantida como destino, né? O destino é a compra pública que o governo tem que fazer por causa das escolas, hospitais e tudo mais, não é isso, João? Com certeza. O PECAF, que é esse programa de compras governamentais do governo do Estado, ele abre uma oportunidade para nós, os agricultores, poderem produzir sabendo que vão ter aonde vender, certo? Porque são muitos órgãos estaduais, direto ou indiretamente faz compra, né? Que estão obrigados a ter uma lei estadual
que deve vender. E aí nós temos que estar organizados em cooperativa, evidentemente, né? Então, esse é um grande passo que nós estamos fazendo agora, do fortalecimento das cooperativas. Você precisa estar fortalecimento das cooperativas. E o programa do governo é interessante também, que ajuda, porque ele termina, esse crédito da AGN, ele está vindo também fazer essa ponte, né? Que antes a gente não tinha. Então, inclusive com ajuda do financiamento das próprias cooperativas. É quase lícito concluir que hoje as políticas de agricultura familiar, muitas delas só sobrevivem do jeito que elas foram montadas nos últimos 20 anos, graças a um pouco à contribuição dos governadores, né? Pelo menos aqui nos nossos estados do Nordeste, nós temos a felicidade de ter governadores progressistas, né? Que entendem da mesma forma que nós que a agricultura familiar precisa do apoio estatal, sim, né? E não é um apoio de bengala, de favorecer quem é preguiçoso e ineficiente. É um apoio logístico, um apoio de financiamento, é um apoio para quem quer trabalhar, quem quer produzir. Então, se o governo federal não conseguiu ainda desmontar tudo o que foi construído em 20 anos, mas vive tentando, né, porque nem conhece direito o setor, os governadores têm feito um esforço ao contrário, né, que é de manter essas políticas e ajudá-los com o que eles podem fazer, por exemplo, comprando a produção ou financiando, mesmo que seja com a AGN, que é bem menor do que o BNDES e o BNB, por exemplo, né? Com certeza. Esse está sendo fundamental. Eu acho que a gente está... Os estados, eles precisavam beber a ideia, né, eu acho que o governo, nos últimos governos do presidente Lula e presidente Dilma, por exemplo, que foi implantada uma série de políticas voltada para a agricultura familiar, para o desenvolvimento, para a família, para a geração de renda, os estados não conseguiram fazer a sua parte de fortalecer isso. Ficaram assistindo tudo e nós ficamos numa relação direta com o governo federal na época, né? E agora o governo federal tira esse apoio, né? Na verdade, o sonho deles é acabar com isso. Então, o governo do estado é fundamental. Então, se os governos tivessem feito isso, montado essa política mais estadual de independência, já aproveitando esse nacional, nos últimos 10 anos, 15 anos, talvez nós estivéssemos mais forte hoje. Mas eu acho que é importante aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos avançando nesse processo, e agora mesmo foi criado um comitê, senador, o Comitê Potiguar Emergencial Solidário de Segurança Alimentar, né? Muito importante, né? Que é formado pelas centrais sindicais, pelas federações, pela ASA Potiguar, pelas organizações não governamentais que trabalham com produção, uma série de cooperativas e o governo do Estado. Então, é um grande debate que está sendo feito nesse comitê, de proposições, de como é que nós vamos se integrar, como é que nós vamos se juntar para fazer, vencer essa guerra sanitária, mas que atinge diretamente a sociedade e os agricultores, né? É importante, né, João, que esse trabalho do comitê vai ficar para o futuro, para depois da pandemia, né? Uma coisa que, às vezes, uma crise acaba gerando a necessidade de todo mundo se juntar na pressa, não tem mais não tem outras prioridades pela frente, você só tem aquilo ali para tratar e acaba resolvendo problemas, às vezes, históricos, né? Que os movimentos sempre discutem com governos, não conseguem juntar, às vezes, as peças, e, às vezes, num momento como esse, acaba saindo com um resultado bom. É muito importante a gente ressaltar, de fato, o trabalho do governo do Estado aqui, a governadora Fátima, que criou uma secretaria, na verdade, reconfigurou uma secretaria de Estado, num primeiro escalão do governo, só exclusivamente dedicada à agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar, eu, quando vim para o Rio Grande do Norte, há 15 anos atrás, o então ministro Foteto e outras pessoas, nosso Hugo Manso, o secretário Canindé França, outras pessoas, me levaram, porque estava procurando as terras, essas áreas aí do negócio das eólicas, então a gente sempre acabava, obviamente, chegando nessas áreas onde há os assentamentos, onde há a agricultura familiar em geral. E eu conheci de perto isso, mergulhei nisso e realmente me entusiasmo muito com esse segmento hoje, tanto quanto a pesca artesanal também, que faz o casal aí sempre de muito sucesso no Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, porém com muita atividade da agricultura familiar, muita eficiência, muita tradição de luta e, claro, todas as federações, a ASA e todas essas entidades participando ativamente, ajudando os governos, mesmo quando os governos não são
necessariamente progressistas, sempre conquistando coisas novas até chegar agora no auge. Eu diria que é o melhor momento em termos estaduais para esse segmento, infelizmente não secundado na esfera federal, mas enfim, pelo menos a gente está pronto para lutar e está usando o que pode fazer para segurar a onda aí. Ari, eu queria fazer o setor de energia aí, que é o nosso setor, né? Eu também faço parte tanto quanto aí, um setor, como eu disse, essencial, mas a realidade do setor, você falou da questão do Estado brasileiro, né, das visões diferentes que o Estado pode atuar, né? E eu coloquei aquele ponto de que o Estado não dá dinheiro a ninguém, não faz favor a ninguém. Ele tem políticas sociais e, dependendo do viés que se tem num governo ou de outro, se você é mais ultra neoliberal ou é mais progressista, socialista no sentido pleno da palavra, não no sentido histórico específico de países e tal, mas o mais pró-social, né, o Estado precisa ter dinheiro. E para o Estado, essa que é a dificuldade que as pessoas têm para entender. Ah, mas o Estado não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada porque durante muito tempo se fez políticas neoliberais vendendo as chamadas vacas leiteiras da Receita Federal, que é imposto, dando um monte de isenções para um monte de gente que nem faz o investimento às vezes, sem checar às vezes os objetivos que você dá num programa de incentivo, por exemplo, para gerar não sei quantos empregos, o cara não gera emprego nenhum, vai embora, não paga imposto durante vários anos, né? Então já começa com isso aí, isenções para aquecer a economia, às custas dos estados, né? E principalmente venda de atividades que não é porque o Estado queira monopolizar, mas o Estado pode ser o principal, por exemplo, petróleo e energia, onde ele ganha fazendo um investimento pesado que ele faria de todo jeito, porque para construir uma hidrelétrica você precisa de investimento estatal, para várias outras coisas, para construir a própria Petrobras com investimento estatal. No entanto, as pessoas pedem para que sejam vendidos esses ativos, e aí eles param de gerar receita para o Estado. É que a Eletrobras deu prejuízo. Deu prejuízo enquanto foi, né, do governo Temer para lá e tal. Antes estava dando lucro. Quando teve crise de demanda, claro que ela começou a dar prejuízo, ela é a holding das holdings. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O setor elétrico é um setor que ajuda o Estado. E não precisa ser totalmente estatizado, mas ele ajuda o Estado. E outra coisa, como é que está o protocolo do Covid de vocês, eletricitários, hoje, que estão trabalhando na rua todos os dias? Olha, acho que o governo agora sentiu na pele o quanto estava equivocada a privatização que eles estavam implementando com relação, que você citou bem ali, a Eletrobras. A Eletrobras sai agora esse ano com um lucro, acho que beirando os 10 bi, até superior ao que estava sendo vendido. Então, país nenhum, tendo uma holding a nível da Eletrobras, privatizaria um ativo desse porte, né? Ficar na mão da iniciativa privada para gerir sua política de energia. Ora, eles sentiram o peso e retiraram, fiquei sabendo que retiraram do PNAD, né? Do PNAD, não, do Programa Nacional de Estatização. Isso é um equívoco. E o que nos move muito, e você tem uma participação importante nisso, ele com estratégia ficou as energias renováveis. Nós aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós saímos do estado importador para exportador. Né? Isso gerando emprego, renda, gerando divisas e tendo um estado estratégico. Né? Você passa a ter uma autossuficiência na geração de energia, a partir dos parques eólicos e agora começando o fotovoltaico. Isso faz com que você tenha um excedente de energia. Nós hoje somos exportadores de energia. O governo nosso gera, né, no sistema Eletrobras interligado, nós geramos toda a energia. Nós somos autossuficientes de energia. Então, isso é um diferencial para o Estado, do seu potencial para crescer na demanda de energia. Então, isso é um ponto favorável em que a governadora tem se empenhado, o senhor também, em atrair novos investimentos na área de energia e petróleo. É um ponto. Né? E a gente aqui tem tido
todo o cuidado, há umas orientações de cobrança da ANEEL e todas as empresas, inclusive nos parques eólicos, eles também estão com protocolo, embora isolados lá nas atividades de geração nos parques eólicos, há todo um protocolo, porque há uma troca de turno, há um contato, há um revezamento entre as equipes e está sendo preservado os cuidados com distribuição de álcool gel, máscara, luvas, né? Para que ele, embora, né, a função de 24 horas nos turnos, revezando de 24 horas, não tenha a quebra nessa geração, né? Então, esse protocolo está sendo cobrado e computar risco. Não temos nenhum caso aqui no nosso estado de trabalhadores do setor que tenha sido acometido. Nós desconhecemos de qualquer informação nesse sentido, mas que eles estão operando. Sistema de proteção, sistema de plantão operando muito fortemente. E eu queria me somar ali na fala de João, senador, levantando uma questão que eu acho muito importante, inclusive é um debate novo, que é a necropolítica. Eu, quando faço sociologia, trouxe esse debate de um sociólogo, filósofo cabaronês, Achille Mbembe, né, sobre a questão da morte. Ele me disse, pai, como é que pode, né, um governo que prega a intolerância, a pena de morte, odeia direitos humanos, né, que é posse restrito de arma, né, que tem uma visão aberta da sociedade, como é que ele pode cuidar do outro, cuidar da vida? Então, esse governo que chegou aí, senador, com toda essa carga negativa em função da vida, da cultura, da moral, ele faz esse caos, transforma a política num caos de geração de fatos cotidianamente. E, para nossa sorte, João, senador, as eleições para o Nordeste trouxe um ensinamento muito, muito grande, muito positivo. A eleição da governadora Fátima, a eleição do Dino, né, do Camilo, essas bases do Nordeste vai se contrapor a essa política implementada pelo Guedes e pelo Bolsonaro de uma forma muito importante para o trabalhador do campo, o trabalhador urbano, quando a governadora articula esse fórum, né? E esse fórum articula um debate científico, um debate científico encabeçado pelo neurocientista Miguel Nicoleles, não é isso? E faz um debate de enfrentamento à pandemia de uma forma científica, de uma forma articulada, independente, né? O governo federal pensa numa flexibilização e nós pensamos o contrário. Não, nós precisamos criar uma situação em que seja preservado os trabalhos essenciais e quem tiver condições de buscar condições para qualquer permaneça em casa. Então, esse debate foi trazido pelos companheiros do PT, que elegeram governadores, que tem uma dimensão política e social diferente. Seria anti-neoliberal, de distribuição de renda, de visibilidade. A Fátima percebeu rapidamente, o governador percebeu rapidamente, já foi matéria do senador, 40% de insalubridade dos trabalhadores de saúde, já contratou, né? Olha, o Estado contratando, o Estado engessado como a gente pegou esse Estado, o Estado contrata para fazer o enfrentamento, para trazer a vida, preservar a vida em si. Então, o que sobra para o governo federal, e eu tenho acompanhado essas medidas provisórias deles, de restrição da crise fiscal, e vocês conseguiram fazer debate. Eu estou sabendo que conseguiram ler a liberação das verbas, né, na PL 39,
né, que vai, de alguma forma, já não é a ideal, né? Eu até queria também que o senhor levasse esse debate, trouxesse mais esclarecimento sobre ele, para a gente, né, se apropriar desse debate. Talvez não seja o volume de dinheiro, né? Talvez não dê, né? Mas tem países numa situação pior como a nossa, como a Argentina, que trouxeram medidas bem mais duras e reação bem mais positiva, né? Tem que visto do ponto de vista ideológico do governo argentino hoje, né? De enfrentamento, de paralisação do pagamento de dívida externa, enfim, fizeram todo um debate e a gente também não pode se frustrar dele. Eu acho que o parlamento brasileiro tem dado exemplo da governança de gestão. O parlamento brasileiro tem feito isso, né? Porque parece se contrapondo ao governo federal, né, criando problemas e, embora há uma agenda liberal sendo votada que afronta o nosso direito, mas há um lado assim, positivo, né, de reconhecimento do enfrentamento da crise, o apoio nas duas casas do Congresso Nacional tem sido para tirar mais funções para nós. Ari, esse negócio da necropolítica que você colocou é fantástico, porque para quem está nos ouvindo lá, o que é isso, na verdade, né? Eu particularmente resumo isso no seguinte: a vida interessa a essas pessoas enquanto ela é para comprar e para produzir, enquanto é o trabalhador que se esfola e é o comprador, o consumidor do shopping, da feira, aí interessa a vida. Mas na hora que o cara passa a ser um cidadão que demanda saúde pública, educação pública, segurança pública, ciência e tecnologia pública, aí ele passa a ser um sujeito de bicho, vai pastar, vai procurar sua turma, vai procurar uma escola privada, o mercado vai resolver seu problema, né? Então, eu me livro do ônus e eu só quero o bônus. É um Estado egoísta, um Estado desumano. E o pior, é um Estado que, não, por exemplo, não quer saber dos velhos. Eu vi gente, eu conto a vocês publicamente, não dou nome aos bois, que acham um absurdo tão grande. Gente, em Brasília, conversas paralelas que a gente ouve em plenário, celebrando que o Covid estava matando velho, que ia resolver o déficit da Previdência na marra. Não fizeram por bem, vai amém. Entendeu? O cara celebrando que a epidemia está matando, decepando a parte de cima da pirâmide etária, né? Que era o grande problema da Previdência. Eu ainda aproveitei a deixa e disse: você acha isso mesmo, bicho? Você acha sinceramente? Você sabe que você está me dando uma boa ideia? Ano que vem, a gente vai fazer a contagem dos velhos, e os idosos e idosas, e vai propor uma contra-reforma da Previdência, porque o negócio deve ter mudado. Se a sua tese é verdade, né? Se o Covid vai, né, matar, infelizmente, as pessoas mais velhas, então vamos ver todo o cálculo de novo, porque se você está achando que é nessa proporção, está nessa alegria, né? Enfim, esse é uma pessoa que comemora a morte por isso, que diminui as contas. O cara que comemora a morte porque diminui as contas. Os números são números de planilha, como a gente está dizendo muito aí agora, né? Lula mesmo falou isso, né? Para nós não é número, são vidas, são pessoas. Então, assim, essa é a necropolítica e a necroeconomia, né? É a que vê as pessoas como um saco de dinheiro para comprar de você, e não como uma pessoa que precisa de coisas, né? Precisa de acolhimento, né? Precisa de serviços que ela não tem condição de comprar e que aquilo tem que ser o mais próximo possível do igual para todos, né? E aí vem essa questão, por exemplo, de contratar de Fátima. Por que contratei em vez de terceirizar? Porque quando eu contrato servidores, que é uma coisa que ficou meio fora de moda, entre aspas, que o discurso cansativo, né, que você não pode encher o Estado de gente, né? E ela vai e contrata pessoas. O que acontece com isso? Além de ser importante para a carreira do sujeito, que é contratado com estabilidade, tem uma série de direitos como servidor público, ele vai contribuir para a Previdência, que é exatamente o problema em déficit. Por que a gente tem problema hoje de Previdência dos Estados? Porque terceirizou demais e terceirizado não recolhe para a Previdência do Estado. Então você vai ficando com um bolo cada vez menor para pagar quem está lá e cada vez mais gente fora do sistema estatal, né? Então, enfim,
No caso voltando para o João aí, no caso da agricultura familiar, né, ela é quase que uma estrutura autônoma em uma série de coisas, mas ela também demanda, a gente viu aqui, falou rapidamente, de políticas públicas, porque é um processo, como eu disse, muito capilarizado, muito disperso. E se você deixar desorganizado por si só, o Estado não participar com nada, não chega a lugar nenhum, né? Vai vender só ali para... E mesmo assim a gente nunca conseguiu organizar cinturões, demanda com oferta, é uma coisa que ainda é isso que eu queria te perguntar, João. Na agricultura familiar ainda existe um certo caos em algumas coisas. Por exemplo, eu vou ao interior várias vezes, a gente está sempre nos assentamentos, nas áreas rurais, não vamos só às cidades, né? O mandato que está sempre... E eu sinto ainda a deficiência na logística, por exemplo, né? Eu vejo que tem pontos de venda ou de compra nas cidades, as pessoas levam lá, mas é uma coisa muito improvisada, o cara vai pegar, mas aí explora o agricultor porque foi pegar a produção, aquele ponto ali às vezes não é suficiente, alguma parte disso se perde. Como é que ele pode melhorar isso em termos de projetos no Senado, embora a gente não esteja numa fase muito feliz para fazer isso, mas enfim. E como é que vocês estão lidando com isso agora? Você já falou um pouquinho das feiras, mas agora no Covid, houve algum direcionamento federal no sentido de dizer o que é que vocês podem fazer ou não podem, quem pode trabalhar, quem não pode, alguma organização de produção dos alimentos e tal? Houve isso ou não houve e vocês estão se organizando por si só? Não houve, senador. Na verdade, falando também de Previdência, nós estamos pagando uma conta muito cara, né? Porque a dificuldade para um agricultor se aposentar hoje está sendo muito difícil, né? No governo para cá tem sido difícil. E com essa reforma aí, é quase que impossível se aposentar, entendeu? Então, a gente está com essa dificuldade também em relação à Previdência. Eu estava ouvindo e assistindo aqui a fala do senhor, e eu acho que realmente, o governo, não sei se no todo, mas eles têm um interesse mesmo de uma diminuição do pessoal idoso, entendeu? Que os idosos têm que ir embora mesmo e tal. A gente percebe esses deboches, né? Em vários lugares. Eu acho que é uma política direcionada mesmo, entendeu? Já que na Itália se falou muito isso, que a maioria do pessoal que estava falecendo era idoso, então ele, rapaz, vamos jogar esse povo para... Alguns pronunciamentos dele é terrível, né? É negócio de genocídio mesmo, né? É negócio maluco, né? E em relação à agricultura familiar, nós estamos pecando muito. Acho que os governos nossos era para ter investido mais em infraestrutura, nos assentamentos e nos pequenos agricultores. É uma necessidade muito grande. Por exemplo, eu estava vendo agora a cooperativa, que nós criamos uma cooperativa aqui na região Potengi, cooperativa da agricultura familiar, foi criada agora no final do ano passado para cá, para vender produtos, comprar dos agricultores e vender dentro desse PECAF, dentro dos programas que já existem, né? PNAE, os programas da CONAB, etc. E nós estamos sentindo exatamente isso. A logística que nós não temos, né? O transporte adequado, você vai vender uma polpa de fruta, transportar uma carne da agricultura familiar. Aí nós já estamos com dificuldade no abatedouro, que ele precisa ter o selo, né? Aí na hora do transporte você precisa ter adequação para transporte. Na hora de a gente fazer a feira, você precisa ter as estruturas mínimas. O Estado poderia ter ajudado, ou o Estado pode ajudar, pode criar dentro das organizações, ajuda para as organizações que estão fazendo isso. Não é para as pessoas que não querem, mas as pessoas que estão envolvidas e ajudando. Eu acho que a infraestrutura para a agricultura familiar, nessa história de logística para a feira, de transporte de uma cidade para outra, região, buscar, levar para a capital. Tantas das ajudas que acontecem no agronegócio, projetos importantes que é aberto para isso, por que a gente da agricultura familiar não pode também ter esse incentivo, já que 70% da nossa produção é que vai para a mesa da agricultura, do povo brasileiro, né? Então, eu acho muito interessante, muito importante que a gente possa começar a discutir isso. Não é você estar ajudando a Mané ou a João, é você ajudar uma organização que trabalha, que tem dificuldade, que coloca o alimento na mesa da sociedade e precisa ter o apoio, principalmente nesse momento. Estou falando de todos os momentos, mas esse momento agora é um momento muito crucial, né?
e que é muito complexo, na verdade, né, João? Também dá trabalho ser um Estado eficiente, não é? Ser um Estado preguiçoso é fácil. Por exemplo, política de segurança. Bolsonaro, o que é que você acha de política de segurança? Dá uma arma para cada um que se vire. É fácil ser assim, né? É muito fácil. Né? Você vai produzir energia. Ari, vamos produzir energia? Vamos? Não. Faz o seguinte, faz um leilão aí. Quem quiser produzir, oferece aí o investimento e tá ok? É isso aí. Então, fazer assim é muito fácil. O que é mais difícil é você dizer assim, não, peraí, vamos aqui planejar um negócio. Vamos pegar cada área de um estado como o Rio Grande do Norte, definir quem produz o quê, aonde, fazer uns estudos da terra, da água, não sei o quê, quem vai fazer o quê, organizar isso aqui e vamos ligar isso com a demanda. Olha, Natal consome assim, tanto de abacaxi, tanto de maçã, tanto de arroz, tanto de milho. Isso dá um trabalho danado. Dá um trabalho. Se você deixar no caos, diz que o mercado funciona sozinho, etc., mas não é bem assim. Você tem muito desperdício quando a mão invisível não atua direito, né? E quanto mais fragmentado é o mercado, por exemplo, de feijão verde, para a gente comer todo dia, é um mercado complicado. Se bobear, é um mercado mais complicado de prever comportamento do que o mercado de energia ou de petróleo. Porque a gente tem comparativos internacionais, é um negócio que é uma commodity mundial e tal. Vai estudar o mercado do feijão de corda, do sabão de coco. É complicado, não é toda hora que você consegue. Então dá muito trabalho planejar e o Estado precisa ter estrutura para planejar. E não é para mandar nos outros, não, como eles dizem. Não é mandar em ninguém. É fazer o planejamento. E aí você diz, olha, meus amigos, como o Sebrae faz e outros fazem. Olha, está aqui um monte de oportunidades aqui. Tem essa. Você quer investir em alguma coisa? Falam tanto em empreendedorismo, tanta coisa. Não é possível que ninguém queira investir em trazer produção rural para o mercado. O cara vai atuar só como intermediário, aquele intermediário que só pega a coisa na caçamba, traz desorganizadamente, não tem nada planejado. Aí não tem quem aguente, né? Enfim, eu queria ler aqui rapidinho algumas contribuições. Arthur Freire falando que políticas neoliberais são... Olha aí, ele falou antes de você falar, viu? Eu estou só fazendo a referência. São políticas de morte. Neoliberalismo distribui desigualmente o direito à vida e o direito de viver, por meio do acesso restrito e elitista aos meios relativos à saúde. Saúde e outros mais, né? Dario Alves Andrade falou que o orçamento público é um grande indutor econômico, é verdade, e essa é a tese, a chamada tese keynesiana, né, etc. E agora, na saída da crise, nós vamos ter que usar isso. Só que os caras são tão relutantes, Ari e João, que eles conseguiram falar o seguinte, não, o Estado realmente vai ter que botar dinheiro na economia aí e tal, mas vai ser tipo o Plano Marshall. E a gente falava que era tipo New Deal, né, do Roosevelt, do grande comunista Roosevelt. Como eles acham Roosevelt comunista, aí o Roosevelt veio atacar, o New Deal atacou a crise de 29. O mercado falhou irremediavelmente, pela primeira vez mostrou que o mercado não funcionava. Aí ele traz o New Deal, que é o Estado criando trabalho para as pessoas. O Paulo Guedes não, New Deal não é isso não, que a gente vai fazer plano Marshall. O que é o plano Marshall? Ocorreu uma guerra, que é o imponderável, e os países se endividaram com os Estados Unidos, quer dizer, tem que pagar de volta. Então, nem até para isso os caras são malignos. Eles estão, não é New Deal, não. É plano Marshall. É keynesianismo, mas é para pagar de volta. Por isso que as ajudas todas que estão saindo, a maior parte, fora o auxílio emergencial que saiu a forceps, é tudo, tipo, eles queriam chamar de voucher. Porque você tem que pagar de volta. De alguma forma, tem que ter uma contrapartida. Para dar ajuda aos estados, teve que congelar os aumentos dos servidores. Não faz nada, eu não faço nada de graça para você, não. Faço nada pelo social. Se você quer alguma coisa, tem que me dar alguma coisa em troca. Então, é muito perverso isso, né, Ari? Senador, eu queria destacar aqui uma ação que está vendo esse nosso setor, no setor elétrico, que continua com o trabalho dentro do nosso protocolo, dos protocolos implementados pelas empresas, a questão do teletrabalho, né, para o pessoal de grupo de risco, teletrabalho. Algumas terceirizadas conseguiram colocar férias coletivas,
deram férias a alguns trabalhadores, e uns implementaram uma redução de jornada, de modo seguinte, que a crise no nosso setor é uma crise profunda, em que tem a ver com se vai vender mais ou menos energia, mas do ponto de vista do emprego, não teve nenhuma admissão de nenhum trabalhador perdeu o emprego em função até o presente momento, perdeu o emprego em função disso. Eu disse no início da minha fala que há uma questão do mercado, que é mais a iniciativa é privada, mas o mercado não está sujeito ao mercado competitivo como um todo. Então, isso, o reflexo da 936, dessas medidas, o impacto foi menor no nosso setor, na geração também do parque eólico e as térmicas. Foi se mantido o protocolo de redução, questão de jornada e contrato, mas assim, está preservado o nível de emprego, isso é importante. A ameaça nessa pandemia ao emprego, né, aí a gente volta, aquele questão que eu gostei, que foi o Estado keynesiano, a gente volta àquela questão dizendo que o Estado tem o desafio de garantir a vida das pessoas, seja ela empresário, trabalhador formal ou informal. Nós, que construímos uma sociedade mais justa, mais socialmente definida, nós temos que pensar assim. Hoje, o trabalhador informal está entregue à sua própria sorte, os trabalhadores de determinados setores de comércio, de pequenos comércios, pequenas indústrias, por estar mais sensível à crise, ao faturamento, está se obrigando a trabalhar, a correr risco, a de se contaminar e trazer o risco para dentro de casa, onde estão seus pais, seus filhos, sua esposa, seus avós, né, de causar aí um transtorno maior ainda. Então, nós somos um setor com essa característica e nós não podemos deixar de olhar do ponto de vista do movimento sindical, da CUT, né, da Central dos Trabalhadores, de uma visão mais ampla, ideologicamente mais ampla, que é o que assume esse papel de Estado. Esse papel de Estado que tem que, você falou, será ao extremo de emitir dinheiro. Cara, por que eu estou agora, no meio da pandemia, falando em controle de inflação? Qual o problema se a inflação der 7, 8, 9, 10? Senador, direito à vida, ela não volta quando você perde esse direito. Agora, a economia, se acha os mecanismos necessários, o capitalismo ele se modifica. Agora, o que não dá é você fazer uma combinação dessas políticas liberais, aprofundar e fazer um debate e se transformar numa necropolítica. Você não tem mais, se você não estiver no mercado, se você não for um operador de usina, não for um eletricista, não for aquilo, se você tem no nosso mercado, você está fora. E essa pessoa não conta. Se você não for produtivo, se você não tiver produtivo, não vai debater dentro do conceito da moral, né? Claro. Se você menospreza isso, João, quando o cara anuncia 5 mil mortes, o cara faz e daí, que é um ciclo natural, que todos vão morrer, você mostra o nível, né, de compreensão que o cidadão tem da vida do ser humano, né, de que nós queremos preservar os nossos entes queridos. Quando chegar a hora, realmente chegou a hora, mas por uma questão de negligência do Estado construído ao longo, né, você vê esses estados que venderam o Sarney com o FHC, há um recorte entre o Lula e a Dilma, e se retoma, né, esse Estado terceiro-mundista liberalizante, com perda de patrimônios estatais estratégicos importantes. A gente nem falou aqui do petróleo, né? A gente nem falou na situação que o nosso Estado está passando com desinvestimento. Né? Política de Estado
Esse governo está claramente voltado para o setor empresarial. Aí eu olho assim para 70 milhões de trabalhadores, já quando você vai para pegar um auxílio que lhe é devido. Porque, veja só, senador, está passando aí, para esse pessoal desse governo aí, como se fosse um favor, essa ajuda emergencial. Não, é diferente. É uma obrigação. É uma obrigação de prover e de créditos. Quando você vê é tão grave que você vê a solidariedade de banqueiros, você tem banqueiros sendo solidários. Então, é muito grave. Eu fico... Sim. A ajuda emergencial aos estados, principalmente essa aos estados e às pessoas, ela é a principal de todas e é o valor mais baixo. Os valores que foram liberados em garantias para os bancos operarem, os créditos, as linhas de crédito, mesmo com um juro mais baixo, mas que a gente sabe que o juro que era praticado já era estratosférico em relação a outros lugares do mundo, mas enfim, então eles vão fazer aí juros 3,5% e tal agora, posando de bonzinho, mas os valores que foram liberados em garantias para eles operarem são de mais de 1 trilhão, 1.000 bilhões, 1 trilhão de reais, né? Enquanto que ontem, o sábado, a gente aprovou, está ainda em dúvida ali, eles falam que é 120 bilhões, mas está errada essa conta, porque eles contam o perdão como se estivesse perdoando a dívida dos estados, não é verdade, é só a diferença do que está suspenso do serviço da dívida, então dá em torno de 70 bilhões, não passa disso, e o auxílio emergencial, que é em torno disso também. Então, nós estamos falando de 70, 80 bilhões, 100 bilhões, vamos fazer um cálculo grosseiro, 200 bilhões, se ele desse 200 bilhões para os estados e para o auxílio emergencial, 300 não chegava aos pés do que está sendo liberado em termos de crédito, linhas favorecidas, garantias e depósito consignado para os bancos operarem. Então, por aí você já tira qual é a prioridade. Outra coisa, a ajuda aos bancos saiu no 3º dia da pandemia. O auxílio emergencial levou 10 dias só para o presidente assinar o que já tinha sido aprovado no Senado e na Câmara em 48 horas. Nós aprovamos em 48 horas, o homem levou 10 dias para assinar. Tem a segunda parte do auxílio emergencial, que inclui uma porção de gente que estava fora no primeiro projeto, ele levou mais outros 15 dias para assinar isso. E para pagar, está sendo essa folia que está aí, que colocaram só na Caixa Econômica, que não podia botar em outros lugares, porque senão os outros lugares iam se beneficiar e tal. O presidente da Caixa Econômica, por acaso, é um ex-sócio e presidente de um banco, então ele está ali fazendo... Não tem conflito de interesse nenhum, né, nisso aí, né? O cara está lá presidente da Caixa Econômica por acaso, que ele gosta do Brasil, da Caixa e tal. Enfim. Então, assim, é isso que a gente está vivendo, e é o que você falou, é absurdo. A diferença é muito grande. Temos do apoio que se dá e da prioridade que se tem. A prioridade não é atender essas pessoas que se virem. E o que mais me espanta, e aí o João pode entrar também um pouco nisso, é que a gente vê pessoas falando nessa hora, né, defendendo essa necropolítica que você mencionou, e falando em Deus, falando em Jesus Cristo, falando em... Meu amigo, o cara querendo descartar os idosos, o cara desprezando as pessoas com deficiência, os excluídos em geral, chamando de preguiçosos que recebem Bolsa Família, e até quem comete crimes, né, que eventualmente... Né, tem que ser tratado desse jeito ou daquele, tem que ser colocado numa estufa, tem que ser, entendeu? Pessoas cristãs, né? Falam nas igrejas, vai para a igreja e fala aquele monte de coisa, repete as escrituras, depois sai dali e vai para o Facebook, tome caveira, né? Então é muito paradoxal. João, tem umas coisas aqui sobre a agricultura familiar que o pessoal colocou, Eudes, Tábua, da Tabua, não sei se é Eudes da Tabua, que é lá no lado lá para Caxias do Norte, ou se é Eudes Tabua como sobrenome. Mas, enfim, nós podemos contribuir efetivamente com a redução dos impactos no campo. Programas essenciais precisam sair do papel para ajudar o agricultor e a agricultura familiar. A gente já falou sobre isso. Josana Lima, agricultura familiar é extremamente importante para o desenvolvimento econômico.
Precisamos avançar com as políticas e programas emergenciais para que possam fortalecer e garantir essa produção. A Márcia Abreu da Silva: pandemia está possibilitando repensar e realinhar nossos valores. A natureza se recuperando, é verdade, a gente tem visto muita coisa interessante por aí. Iniciativas de solidariedade e reconhecimento da importância dos trabalhadores. Lembra daquela história? Quem gera emprego é empresário. Aí o trabalhador para de trabalhar, não tem empresário que faça o negócio se mexer, né? A coisa é a mistura das duas coisas que funciona, capital e trabalho, né? Quem sabe recuperemos a esperança na humanidade. Leilson Oliveira: a agricultura familiar é, sem dúvida, um dos mais belos feitos do Brasil e, no entanto, também um alvo de ineficiência e ausência política. A falta de política do governo federal compromete o desenvolvimento do segmento e impede o crescimento autônomo das famílias que vivem de movimentar esse Brasil. E aí, meu amigo? Eu queria fazer um comentário. Sim. Desculpa, João, vá. Não, eu queria falar, senador, porque a agricultura familiar, ela teria ou tem que ser tratada como uma política econômica nesse país. O empresário está aí, o empresário produz o quê? Nada. Tirou a mão de obra, ele está morto. Os técnicos. Nós temos, além desse monte de recurso que é distribuído de vez em quando aí para banco, vem de longe, né? E etc, porque considera essencial, que não pode quebrar, não pode parar, porque senão Então, além dessa logística que nós precisamos para produzir, essa logística para transportar, para organizar a venda, tem duas coisas muito importantes. Por exemplo, assistência técnica e água, por exemplo, são dois fatores importantes na agricultura. Nós não temos assistência técnica, nós não temos. Mas por que o governo? Por que não pode ser pública isso? Né? Claro, tem que ser. Por que a gente não pode ter esse direito? Nós produzimos 70% da alimentação da nação e nós não temos direito a uma ajuda, a uma assistência técnica. Nós não temos. Na verdade, nós temos um arremedo aí que não existe. Né? Isso vem passando de geração para geração. Então, nós poderíamos ser considerados, e devemos ser, e lutando por isso, nós temos uma categoria de produção econômica, onde nós produzimos para alimentar a nação. Então, nós precisamos ter logística, nós precisamos ter o apoio para assistência técnica, para buscar água. Sem água, nós não vamos... Como é que eu vou produzir sem água? Me explica, ninguém produz. Nós estamos no Nordeste aqui, que os invernos é ano sim, ano não, e a gente, às vezes, o inverno, às vezes, ele é bom, naquele meio do campo, naquele inverno bom, você não consegue produção, porque tem um espaço de tempo de chuva, né? Então, enquanto a gente não tiver uma agricultura familiar que o Estado reconheça como ela é importante para o desenvolvimento da nação, né? Que produz alimento, que é o básico. O alimento sem alimento nós vamos para onde? Nós não conseguimos sobreviver, né? Então, alimento saudável, né? Alimento saudável, orgânico, ecológico, que essa é a grande moda. Então, para mim, nós precisamos trabalhar esse grande projeto de sociedade, vendo a agricultura familiar como um setor importante, como os outros são tratados, né? E aí nós precisamos ver logística, assistência técnica, água, as condições para essas pessoas produzir. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar fluir esse debate no meio da sociedade, tentar fluir dentro dos espaços governamentais, né? Para ver se a gente consegue avançar nesse sentido. Essa é uma opinião que eu tenho, e a gente está totalmente acobertado pelos números, né? Os números que dizem em relação à nossa categoria. Imagine, João, se você está descrevendo o quadro como ele é, realmente, você que é uma pessoa da agricultura familiar. Então, imagine, é a fonte mais fidedigna que a gente pode encontrar, pessoal que está em casa. Não tem conversa. João Cabral, pessoa que representa esse segmento, trabalhou a vida inteira nisso. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, que a agricultura familiar é o sucesso que é, bota 70%, 80% da sua comida na sua casa, no seu prato, trabalhando intuitivamente, artesanalmente e precariamente. É ou não é, João? É isso que a gente faz na agricultura familiar. Todo dia o cara se levanta e vai trabalhar com a intuição que ele tem, com o conhecimento que o pai dele ou o avô dele ensinou, sem nenhuma outra ajuda,
vai carregar a produção dele, ainda vai procurar para quem vai vender, como é que vai fazer. Esse cara bota comida na sua casa. Ou seja, veja, o argumento que a gente tem que julgar, João, é: cidadão, olha como o seu bem mais importante, que é comida, é frágil, é precário. Qualquer coisa que aconteça, uma intempérie, uma chuva, uma seca, um processo, desaba o processo produtivo da coisa mais importante que você tem para se sustentar, que é a comida. Então, se o Estado brasileiro não pode, não precisa, se você acha, sem consciência, se o Estado brasileiro não pode, não precisa ajudar um segmento como esse, eu não sei mais o que ele tem que fazer na vida. Claro que saúde, segurança, educação, tudo bem, mas peraí. Se o agricultor familiar, que é pequenininho, e a natureza dele é ser pequenininho, ele não adianta ser grande. Se ele for grande, é outra história, não é mais agricultor familiar. Mas ele é pequenininho, mas são muitos. Se ele não tiver uma força superior, acima, uma coisa que organize esse processo, nas etapas que ele não pode sozinho fazer, assistência técnica, logística e, eventualmente, no caso aqui do Nordeste, água, como é que você faz? Você só trabalha na precariedade e na intuição. E se isso é o sucesso que é desse jeito, imagine, João, e você já deve ter imaginado muitas vezes, o que seria se fosse organizado. Uma perguntinha para você. A agricultura familiar não é capaz de produzir shampoo, sabonete, além de comida, várias outras coisas que a gente nem sequer entra, porque já é tão problemático para a comida que dirá para as outras. Mas por que eu tenho que comprar shampoo da Johnson & Johnson, da Gessilever e da outra lá, Colgate Palmolive, a vida inteira pagando royalty para poder escovar o dente, cara? Para lavar o sovaco, eu preciso pagar royalty para a empresa internacional. Não é possível que a gente não consiga produzir sabonete sem pagar royalty. Não é não? Verdade. Não, nós temos, eu acho que a agricultura, nós temos várias experiências de produção de pessoas que, por seu punho mesmo, conseguem fazer outros produtos. Agricultura familiar que trabalha no campo, mas tem uma série de outros projetos, de outras atividades que dependem do campo, que a gente pode fazer ela girar, né? Nós temos vários exemplos, né, de agricultores já que, sem apoio nenhum, conseguem beneficiar outros produtos, né? Fazer invenção de outros produtos, ou então seguir, mesmo sem apoio. O problema é que a gente está numa dificuldade. Tu imagina um empresário, né? Eu vou montar uma empresa. O que é que ele faz? Ele monta um corpo técnico, né? Que vai dar o suporte para ele, que vai fazer pesquisa, que vai estudar pesquisa, que vai ver mercado, que vai... Aí nós, agricultores, não temos condições de levantar de madrugada para ir trabalhar, e nós mesmo quem tem que... O técnico, como você falou mesmo, nós temos que aproveitar aquela técnica do meu pai, que veio do meu avô, para comercializar. Nós também temos que comercializar, que temos que ver tudo. Então, como é que nós vamos? Então, essa é a dificuldade. Então, nós podemos produzir muita coisa nós podemos produzir além da alimentação, né? Mas nós não estamos conseguindo produzir alimentação, porque nós estamos com dificuldade, né? Um ou outro vai lá, se inscreve, faz no banco um projeto, se cadastra, paga uma assistência e tal, mas nós precisamos ter uma coisa mais geral, um projeto de governo, um projeto que pudesse ajudar, e agora nós vamos alavancar. Mas por trás disso, senador, tem os lobbies das grandes indústrias, dos grandes mercados que trabalham para não acontecer. Então, a gente sabe disso. Então, esse é o grande dilema nosso que nós estamos vivendo na agricultura familiar. E agora, com essa falta de reconhecimento, né, do governo, que ele tenta excluir de todas as formas, né? Esse é um governo que se diz patriota, né? Aquele negócio nacionalista, né? Sai com a bandeira americana, subiu a bandeira americana pela primeira vez, subiu a rampa do Planalto no domingo, aí o cara levando a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, subindo uma coisa vergonhosa. Aí esse pessoal é um pessoal que diz que é nacionalista, patriota, e que não consegue articular uma forma de você... Ninguém é contra. As empresas multinacionais, elas fazem o jogo delas, né? O cara bobeia lá, tem mercado, eu meto minha pasta de dente lá.
Né? Tá lá, o cara não consegue fazer sabonete, eu meto meu sabonete, meu desodorante, tudo, faço propaganda, faço um negócio danado. E se não tiver comida, eles vão te vender feijão em lata, lá, trazido lá da, sei lá onde, da África, entendeu? A multinacional, ela é um povo, ela vai ocupando os espaços. Aonde que nós não estamos mais naquele momento da gente dizer, estamos lutando contra esse ou aquele. Nós temos que nos virar. O que eu estou preconizando, eu como parlamentar de esquerda, e que acho que o mundo mudou muito em muitas coisas, e a gente ganhou muita força, a gente teve 20 anos quase, né? Enfim, 13, né? De governo, mas 20 anos evoluindo, pelo menos socialmente, conquistando democracia, se não sempre numa mesma direção econômica, mas politicamente, vamos fazer justiça aqui, o próprio governo Fernando Henrique e outros foram governos democráticos, né? Ouviam os outros, respeitavam o Supremo, respeitavam o Congresso, né? Tinha uma liturgia, né? Tinha um processo, né? Então, tivemos aí todos esses anos de conquista. Pô, não é possível que a gente já não tenha armas para produzir e enfrentar também, né? Mesmo que haja lobbies fortíssimos, a gente vai fazendo. Você tem vários exemplos aqui no Rio Grande do Norte, João sabe, eu conheço também vários exemplos de pessoas, né, que venceram essa luta como agricultores familiares, têm estabilizado a sustentação de suas famílias, que é o que a gente quer. Para que a gente quer ser milionário, quer ter iate, não sei o quê, para ter... Ninguém tem esse objetivo. A maior parte das pessoas quer pagar suas contas, viver confortavelmente, no seu cantinho, seguro, numa boa, né? Poder prover para seus filhos, seus bichos, sua plantação, e é isso, né? E aí é isso que tentam chamar de comunismo, né? No mau sentido, né? Levando para o lado pejorativo, dizer que o cara quer dar tudo para todo mundo e tal. Enfim, nós vamos caminhando aqui para o fim, João e Ari. Eu queria, mais uma vez, que Ari se pronunciasse aí sobre o que a gente estava conversando aqui, né? Do ponto de vista de como o setor energético é importante para... Veja que engraçado, né? Para os dois, já até para encerrar. Nós somos um Brasil tão rico que a gente produz muito bem, a gente tem um nível de conforto que muitos outros países, eu diria a maior parte deles, não tem, em energia e alimentos. Exatamente em energia e alimentos. Só que a gente não come soja, né? A soja que a gente exporta, e o grande agro, o POP, sei lá o quê, exporta soja. Né? A gente não come soja. Você não come soja em casa, né? Você come na pior das hipóteses, você usa óleo de soja para fritar a batata que a agricultura familiar produz, né? Então, ou para fritar alguma coisa. Mas, Ari, energia e, João, comida. Brasil é grande produtor disso, né? Não é possível que a gente não consiga reverter isso a favor da gente mesmo. Todos os países que têm grandes riquezas revertem, ou tentam, pelo menos, reverter essa riqueza a favor dos seus próprios cidadãos. Isso é que é ser nacionalista, né? Vamos lá. Ok. Eu queria só rapidamente, senador, porque está em curso um debate na sociedade durante essa pandemia sobre a questão da solidariedade, de que o mundo será outro, e a menina até colocou aí sobre a questão do meio ambiente, Isso. Que ressurgirá uma nova sociedade. Eu estou muito cético com relação a isso. Acho que não há nenhum pacto social nem moral para ser conquistado em relação a essa pandemia. O corona, a exemplo de outros processos históricos de peste bubônica, do febre, do que ocorreu, o capitalismo se adequou nas formas da organização antiga. Então, os modos de produção pós-pandemia não vai vir para a mão do trabalhador, não haverá uma alteração na questão da propriedade, nada. Eu acho que esse princípio de solidariedade me parece algo muito transitório de uma classe média se voltando, se descobrindo da dificuldade dos outros, num momento transitório de solidariedade, que eles, eu acho que se esvaem com o tempo e com a dinâmica que o capitalismo hoje, esse capitalismo neoliberal sobre o individualismo, sobre a meritocracia e muitas coisas, faz com que se fique em xeque essa condição humana. Eu acho, não creio no novo pacto, acho que a gente vai ter que superar isso enquanto sociedade, nessa democracia fragilizada ainda, mas nós vamos ter que superar. Os exemplos que já colocou na mesa. João
temos um continente, um país, o Brasil é um continente, dá para conviver o agronegócio, dá para conviver a agricultura familiar, cada um no seu quadrado, né? Saiu os N exemplos que a gente tem da agricultura familiar, do movimento sem terra, das conquistas que vieram, né? Apesar, muita dificuldade na distribuição de terra, mas é um continente a ser redescoberto, a ser explorado. No nosso caso, nós temos não vou usar o termo fartura de energia, porque talvez não cabe o termo, mas temos um potencial ainda hidráulico, um potencial com esse reator que a gente tem no Nordeste do Sol, com esses ventos, né, que nos é muito saudável e gera riqueza. Nós temos toda essa demanda de oferta, mas nós temos uma coisa que é interessante. A indústria nacional hoje não dá 10% do PIB. Essas políticas, esse debate hoje muito para nós ter políticas liberais. Essa política liberal para investimento não investe na produção, senador. Se investe em questões econômicas, em especulações financeiras. Então, essa demanda de emprego, essa demanda por infraestrutura, essa demanda para que cresça e gere o emprego necessário, precisaria de energia, tem gerado muita energia. E nós temos esse potencial para crescer. Se houvesse um entendimento pós-crise, pós-pandemia, um grande debate nacional, recomposição de força, aí, potencial do campo, temos a energia, temos as mãos de obras, nós temos que fortalecer as formações, qualificá-las, né? Nós temos um setor que tem dificuldade de qualificação de mão de obra na geração eólica, na geração térmica, nas gerações de energia sustentável, mas tem dificuldade de mão de obra. Então, nós temos um potencial, um parque energético significativamente importante, atualizado, pronto para atender a demanda do crescimento. Temos um campo aí vasto, amplo, né? E o que precisamos é uma centralidade de um governo comprometido com o cidadão, comprometido com o ser humano, com a vida, comprometido com a vida. E eu agradeço a oportunidade, senador, estamos à discussão, você sabe do nosso trabalho no setor elétrico, representando os trabalhadores do setor elétrico, setor estratégico, importante, em expansão, apesar da crise, mas energia sendo vida, ela está numa expansão. A gente vai só saber qual será o tamanho dessa expansão, mas acredito que ela seja positiva, apesar da crise. Então, nós temos um potencial para oferecer para o Brasil, para os investidores do mundo, que percorrem o mundo aí, dizendo das oportunidades do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado pequeno, potencialmente grande, do ponto de vista da energia, e temos um governo democrático popular focado na pessoa humana, no desenvolvimento humano, né? Então, poderemos construir grandes diferenciais e avançarmos esperando essa crise. Eu sou otimista do ponto de vista da superação no nosso campo, no campo à esquerda, em que o foco seja o cidadão, o foco seja a cidadã. Então, a gente se solidariza com isso e aposta no futuro. É bom estar no parlamento de pessoas como o senhor, né, comprometido com o nosso desenvolvimento. Então, galera, essa oportunidade, até chama a discussão. Obrigado. Dori, obrigado, meu amigo. Você falou do setor estratégico, a energia é tão estratégica, João, que energia, eu digo sempre isso, né, quando eu vou ao interior, que a energia que a gente gera do sol e do vento, né, que felizmente essa tecnologia finalmente se tornou viável de uns 10 anos para cá, ela resolve até o problema da água da gente. Porque o problema da água no Rio Grande do Norte, na maior parte dos lugares do Nordeste, é um problema, na verdade, de energia.
Porque ou você tem que deslocar água de algum lugar que tem para lá, ou você tem que furar para achar água embaixo do solo, ou você tem que armazenar bombeando. Enfim, é um problema energético. Você tendo energia, 90% dos problemas de água estão resolvidos. Porque ou você desloca a água, ou você armazena, ou você produz do subsolo. Então, esses setores estão ligados. É por isso que eu digo que porque às vezes a gente tende a pensar que o rural, o interior, a gente é acostumado, nós somos da mesma geração, a gente foi acostumado a ler que o rural não tinha nem luz. Quem levou luz para esses lugares? Quem fez luz para todos e outros? Quem olhou para esse segmento? Quem olhou para essa geografia do Brasil, que é tão desigual, foram os nossos governos. Alguém entrou aqui comentando, sempre tem alguém para comentar isso. Quando eu falei de 20 anos, o cara botou 20 anos roubando a nação. Não é não, meu amigo, Tafarel Dantas. Um grande goleiraço aí, o cara com nome glorioso desse, de Tafarel, aí criticando. Tem alguém para botar esse rótulo na gente. Eu cansei já de fazer meia-culpa, os caras falam de meia-culpa do PT e tal, e eu já cansei de dizer isso. Todos os governos estão sujeitos a erros, todos os governos estão sujeitos a escândalos, a processos de corrupção, etc. Mas nada, absolutamente nem um grão desse processo não vale o que os governos de Lula e Dilma fizeram por tantas pessoas, tanta gente. O balanço nesse processo é tão desigual, foi tanta construção, tanto benefício para as pessoas que essas pessoas que criticam sequer conhecem, não sabem a realidade. E eu sempre digo isso, que eu testemunho de mim mesmo. Eu não conhecia, João, eu mesmo não conhecia. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui lá, criado lá, escola, tudo bom, direitinho, certo? Eu não conhecia o interior do Nordeste e o Rio Grande do Norte. Eu só me abracei nesse processo todo, até da política, até chegar agora, e acho que tem legitimidade para isso, sim, porque eu conhecia esse outro lado. Porque se eu tivesse na minha vida confortável, para a qual eu teria sido criado em tese, né, eu jamais teria abraçado nenhuma causa política, porque no entusiasmo. Então, as pessoas que agora criticam e estão entusiasmadas, achando que estão fazendo política, porque estão dizendo que o PT fez isso ou aquilo, na verdade estão contribuindo para solapar a democracia. Porque é importante você ter partido de esquerda, partido de direita, cada um com seus projetos, discutir isso com humanidade, não com perversidade, né? Então, João, suas palavras finais aqui, como quem está justamente na terra, né, dividindo aí a terra brasileira, a grande terra brasileira, em pedaços minúsculos que produzem tanto. A produtividade de um pedaço de terra na mão de um agricultor familiar, ela é 30 vezes, 40 vezes maior do que em qualquer outra propriedade, porque tem esse processo todo de organização individual, células, né, sistema de células. Onde é que a agricultura familiar falha, como a gente falou, nos processos que deveriam ser coletivizados e planejados por uma estrutura talvez estatal ou pelo menos com ajuda grande do Estado brasileiro. Não é isso, João? Isso. Antes de finalizar aqui a minha participação, senador e Ari, eu queria dizer que, na verdade, os governos do PT eles foram fundamental na luta nossa pela resistência da agricultura familiar. Se não fosse isso, nós não sei onde é que nós estávamos, entendeu? Então, nós estamos voltando a começar a perder direito novamente, perder políticas públicas. Então, os governos do PT foram fundamental, eu digo com convivência própria dentro da agricultura que sou, foram fundamental. E uma outra coisa, quando o governo presidente Lula chegou, iniciou o governo dele, né, o Brasil tinha uma reserva cambial de cerca de 30 bilhões e alguma coisa de dólares, e ele deixou, Dilma Rousseff deixou com 380 bilhões de dólares. Se não fosse o governo do PT, eu não sei se tinha essa ajuda emergencial, não sei se tinha recurso suficiente para bancar, inclusive, essa pandemia que está acontecendo aí. Mas, finalizando, senador, eu quero dizer que a pandemia, nós não estamos, o agricultor familiar ele não está totalmente isolado, porque ele trabalha no campo com sua família, entendeu? Então, ele não está aglomerado, né? Então, nós estamos trabalhando, né? E realmente, se nós tivéssemos um apoio mais massivo do governo, a gente estaria numa normalidade, né? Assim, no sentido de produção, né? Então, eu quero dizer que nós estamos à disposição, a agricultura familiar,
é nós quem produzimos, é nós quem trabalhamos, é nós quem fazemos girar a comida na mesa do povo brasileiro, e precisamos de apoio, precisamos que os governos vejam que nós somos uma categoria profissional. Um abraço, senador, um abraço a todos vocês que estão ouvindo o programa, assistindo nós aqui. E, João, registrar aqui, eu estou vendo o painel aqui, não sei se você está vendo aí, a legião de fãs que você tem aí, João. Pô, João, escondendo o jogo aí. Gente aqui, a beça, elogiando você, falando aqui, Paulo, Cícero, Antônia, parabéns, João Cabral, pessoa determinada, conhecedora da luta de agricultura. Agradecer o pedido em busca da melhoria dos direitos, ao senador da emenda, né, que a gente destinou aí para a saúde e agricultura em São Paulo Potengi. João Cabral, homem íntegro e de bem, família tradicional de São Paulo Potengi. Família tradicional não quer dizer sempre gente que explora os outros, não. Família tradicional quer dizer que estava ali sempre na luta, sabe das coisas, e sempre que a gente vai a São Paulo Potengi e região, né, em toda a região, a gente é sempre muito bem recebido, João. Obrigado aí por você ter participado aqui com a gente. E eu acho que eu tenho vontade de fazer mais encontros como esse, entendeu, Ari? Para trazer a realidade de vocês, das pessoas que produzem, de fato, no Brasil. Nesse momento a gente quis chamar isso, porque vocês, para quem não pegou no início, por que a gente quis fazer essa live? Estava faltando uma pessoa da área de saúde. A gente, infelizmente, teve uma desistência no momento final aqui. Mas eu queria juntar 3 coisas que são essenciais para a nossa vida, mesmo em tempos de pandemia. Ou seja, vocês não podem parar. Energia, comida e medicamentos e serviço de saúde. Né? Principalmente na pandemia, estão lá, até seja por boa razão, que a pessoa não está aqui conosco hoje, está atendendo lá, e a pandemia é isso aí. Mas, enfim, espero que a gente saia desse período de reflexão também melhor. Eu também não sou muito otimista, também, Ari, compartilho com você, assim, não sou tão otimista que a gente vai mudar só por ter 60 dias, 90 dias recluso em casa, mas acho que muita coisa a gente vai refletir mesmo, né? Coisas menos importantes, por exemplo, você falou do teletrabalho. Perto da dimensão de outras coisas que a gente falou aqui, teletrabalho é um detalhe, mas de fato ele vai se tornar muito mais regular em algumas áreas onde isso é possível. A agricultura familiar, infelizmente, não dá, porque ainda não inventaram uma forma de fazer teletrabalho na agricultura. Então, por isso que eu digo que é uma questão menor. Mas muitas coisas vão ser realmente revistas, eu acho, e espero que a gente esteja junto aí para refletir junto e continuar na luta, que é muito importante. E, principalmente, eu acho que parte da luta da gente no mandato está sendo dar visibilidade ao que é a realidade no campo, na agricultura familiar, na pesca artesanal, nos setores ditos invisíveis, né? Pejorativamente mesmo, né? E a própria os eletricitários mesmo, Ari, é a mesma coisa. O cara, você já viu coisa mais invisível do que faltar luz na sua casa e você ficar sentado esperando voltar? Você acha que é mágica? Não, tem um cara que sai lá e vai subir num poste no escuro para consertar aquilo ali. É um exemplo mais pequenininho que eu posso dar, mas, assim, claro que por trás disso tem uma hidrelétrica inteira, um parque eólico inteiro, uma série de coisas, mas você, cidadão, né, tá lá sentado, de repente falta luz. Pô, alguém vai lá consertar, isso não é assim. E a comida também não nasce na sua geladeira, não nasce lá dentro. Então é o que a gente quis trazer aqui para vocês, espero que todos tenham gostado e também entendido um pouco da mensagem que a gente quer passar, que algumas coisas no mercado não funcionam sozinho e o Estado precisa ajudar a fomentar, planejar e desenvolver. É isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado, João. Obrigado, Ari. Tamo junto aí. Até mais. Tá.